Meus cumprimentos a todos e a todas. Nesse vídeo estaremos apresentando a conclusão, um resumo sobre o diagnóstico da realidade da educação pública no Brasil que estamos desenvolvendo desde o ano de 2020. Para facilitar o acompanhamento e a assimilação de todos que nos acompanham, vamos apresentar alguns slides para favorecer a compreensão e o acompanhamento do trabalho desenvolvido. Muito bem, o diagnóstico da realidade da educação no Brasil. As fontes: o INEP, o IBGE, o MEC, o Tesouro Nacional, o IPEA e a Unesco. É importante que todos memorizem as informações deste primeiro slide, que significam o direcionamento do trabalho desenvolvido, ok? O objetivo principal: disponibilizar dados, informações e evidências que possam subsidiar as tomadas de decisões e a gestão eficiente, eficaz e efetiva da educação pública no Brasil. Portanto, nosso propósito, nosso objetivo principal é disponibilizar dados, informações, evidências para aqueles que têm a responsabilidade, a obrigação e a atribuição de tomar decisões sobre a educação no Brasil, possam fazê-lo com base em dados concretos e reais e possam assim desenvolver uma gestão eficiente, eficaz e efetiva. A abrangência, estaremos tratando da abrangência nacional. Tendo como parâmetro as redes públicas estaduais e municipais, é importantíssimo que cada estado, cada município possam fazer a decomposição desses dados para o seu território, para a sua abrangência. Que cada estado, que cada município tenha os seus próprios dados. O foco: a qualidade da educação pública no Brasil, considerando como qualidade a eficácia do processo ensino-aprendizagem e a efetividade da aprendizagem dos alunos. Esses três pontos, objetivo, abrangência e foco, é importantíssimo que tenham sempre em mente. Muito bem. 31 anos após a promulgação da Constituição Federal, 26 anos após a criação do PDDE, 23 anos após a aprovação da LDB, 23 anos após a criação do Fundef, 13 anos após a criação do Fundeb, 12 anos após a criação das metas do IDEB, 6 anos após a aprovação do PNE, 5 anos após a aprovação dos planos estaduais e planos municipais de educação, 25 documentos curriculares publicados, 27 programas complementares implementados, inúmeros decretos, resoluções, portarias, pareceres, regimento escolar, estrutura curricular, calendário letivo, projeto político-pedagógico, proposta pedagógica, plano de ensino, plano de aula, diário de classe. Qual foi a evolução dos recursos? A Constituição de 1988 garantiu o investimento mínimo na educação. Depois disso foram criados o PDDE, o Salário Educação, o Fundef, o Fundeb, o piso salarial do magistério. E atenção em relação ao novo Fundeb, aumenta a complementação da União de 10% para 23%, aumenta os recursos para a folha salarial e, atenção, diminui recursos para investimentos no ensino. E os estados e municípios com maior volume de recursos e maiores salários não têm os melhores resultados. E o que aconteceu nos últimos 10 anos, 2010 a 2020? Na rede pública, nós diminuímos em 20.519 o número de escolas, nós diminuímos 5.656.288 alunos e aumentamos o número de professores em 22.642 professores a mais. A evolução da formação dos professores: 89% de aumento de professores com especialização, 198% de aumento de professores com mestrado, 344% de aumento de professores com doutorado,
formação inicial, formação em serviço, formação continuada, incontáveis fóruns, congressos, seminários, cursos, palestras, quantas semanas pedagógicas. E a tecnologia na educação? Hoje se fala tanto na tecnologia na educação. Muito bem. Em 1997, 23 anos atrás, o Proinfo foi criado pelo Ministério da Educação para promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público, fundamental e médio. Há 23 anos atrás. Em 2008, 12 anos atrás, o programa Banda Larga nas escolas teve como objetivo conectar todas as escolas públicas urbanas à internet por meio de tecnologias que propiciem qualidade, velocidade e serviço para incrementar o ensino público no país. A gestão do programa era feita pelo MEC, pela Anatel, pelo Ministério das Comunicações, pelo Ministério do Planejamento e com as secretarias estaduais e municipais de educação. Em 2012, 8 anos atrás, o MEC investiu cerca de 150 milhões para a compra de 600 mil tablets para o uso dos professores do ensino médio de escolas públicas, federais, estaduais e municipais. O objetivo do projeto era a educação digital e oferecer instrumentos de formação aos professores e gestores das escolas públicas para o uso intensivo das tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem. E chegamos em 2019 com o programa Educação Conectada, que o MEC já repassou 224 milhões para conectar 100% das escolas aptas a receber internet e 60 milhões para levar acesso a 8 mil escolas rurais. E depois de tudo isso, 31 anos da Constituição, 23 anos da LDB, 23 anos da tecnologia na educação, e os resultados, quais foram? O IDEB de 2019. O Brasil não alcançou a meta no ensino fundamental, não alcançou a meta do ensino médio. Os estados, 92% dos estados não alcançaram a meta no ensino médio. 71% dos municípios não alcançaram a meta no ensino fundamental. Os níveis de proficiência do SAEB, os alunos terminam os anos finais do ensino fundamental sabendo 30% dos conteúdos. Os alunos terminam o ensino médio sabendo 20% dos conteúdos. E os alunos da rede privada terminam o ensino médio sabendo 50% dos conteúdos. É pouco, mas é mais do dobro do que aprendem os alunos da rede pública. 80% dos alunos das universidades públicas são oriundos da rede privada. Uma questão de lógica. 3 milhões de vagas ociosas no ensino superior, 170 mil vagas ociosas nas universidades públicas, 2.830 mil vagas ociosas nas universidades privadas. 59% dos alunos que iniciaram a universidade em 2010 abandonaram os estudos. A taxa de abandono nos anos iniciais, 0,6%. Nos anos finais, 1,9%, o que representa 3 vezes mais que os anos iniciais. No ensino médio, 4,8%, 2,5 vezes mais que os anos finais. E a evasão, 5.656.288 alunos a menos na educação básica. No Enem de 2020, 55% dos candidatos não compareceram às provas escritas, 71% não compareceram às provas digitais, 87.567 tiraram 0 na redação. Essa era a realidade da educação pública no Brasil até 2019. E não tivemos pandemia do coronavírus. Guardem esses dados, guardem esse contexto, guardem esse cenário.
Mentalizem essa realidade, porque é aqui que está exigindo a nossa responsabilidade. E chegamos em 2020. E conhecemos, experimentamos e convivemos com a desconhecida, inesperada e imprevisível pandemia do coronavírus. E a pandemia do coronavírus escancarou o tamanho do abismo da desigualdade educacional e social no Brasil, palavras de uma autoridade educacional nacional. O que ocorreu durante o ano de 2020? Vamos apresentar alguns fatos e evidências de 2020 em ordem cronológica de datas, após o fato, entre parênteses, a data e a fonte, para se procurar entender a sequência dos fatos e das evidências. 1 em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. Número representa 46 milhões que não acessam a rede. A pandemia evidencia desigualdades e deixa sonho dos estudantes brasileiros mais distantes. Cerca de 6 milhões de alunos brasileiros não têm acesso à internet. Quase 43% dos jovens nem estudam nem trabalham, estão no grupo dos 20% mais pobres da população. Quanto mais cedo o jovem abandona o estudo, pior o salário e a ocupação. A pandemia evidenciou desigualdade na educação brasileira. Com a pandemia, as disparidades que separam ricos dos pobres e negros de brancos ficaram mais evidentes no ensino brasileiro. Um dos problemas estruturais é a falta de acesso à internet para assistir às aulas online. E 2021? O que ocorreu já em 2021? A pandemia evidenciou a desigualdade na educação brasileira. O Brasil enfrenta um grande desafio, uma vez que o sistema educacional reproduz disparidades raciais, sociais e regionais. Cresce o número de escolas públicas sem banheiro e internet banda larga. 35 mil não têm coleta de esgotos. Sem computador nem apoio, desigualdades na educação aumentam na pandemia. Mesmo depois de mais de um ano do início da pandemia causada pelo coronavírus, professores de escolas públicas dizem que ainda não há uma estrutura adequada para os alunos aprenderem à distância. É sobre esse Brasil que queremos falar. É sobre essa realidade que queremos conversar. Quase 40 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. O Brasil tinha 39 milhões de pessoas sem conexão com a internet no final de 2019. Isso mudou? 41% das crianças brasileiras sem estudos em 2020 tinham de 6 a 10 anos. Estimativa é que 5 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos estavam fora da escola ou sem atividades escolares em novembro do ano passado. Isso mudou? Pobreza extrema atingirá 19 milhões no país. Com o valor menor do auxílio emergencial, este ano o Brasil deve somar 61 milhões de pessoas vivendo na pobreza e 19 milhões na extrema pobreza. 14 milhões de desempregados, 11 milhões de analfabetos, mais de 430 mil mortes pela Covid-19. É esse o Brasil. É essa a realidade. É hora de sentarmos e tomarmos para nós a responsabilidade e o compromisso com a educação pública no Brasil. Me desculpem, mas chega de faz de conta, chega de improviso. É hora de assumir responsabilidades.
O momento é de responsabilidades. O momento é de coragem. O momento é de decisões que direcionem para a diminuição da desigualdade. E a desigualdade está na oferta do ensino público em relação ao ensino privado, onde nossos alunos da rede pública não são números, não são algarismos, são pessoas, são seres humanos que têm sonhos, que têm ambição, sim, de uma vida melhor para seus filhos. Que os jovens têm sonhos, sim, os jovens da rede pública têm sonhos e esperam que a escola possa ajudá-los e dar-lhe condições de ir em busca de uma vida melhor. Termino esse vídeo conclamando, principalmente aqueles que têm o poder das decisões, aqueles que têm a responsabilidade e as atribuições com a eficiência e eficácia da educação pública, da qualidade da educação pública. No próximo vídeo, começaremos a tratar dos porquês a educação pública chegou a essa situação. No nosso primeiro vídeo dessa série, deixamos no final 3 perguntas. O que tem ou o que não tem no sistema público de ensino no Brasil que dificulta o processo ensino-aprendizagem nas escolas? O que tem ou o que não tem nas escolas que dificulta ou impede o processo ensino-aprendizagem com eficiência? O que tem ou o que não tem na sala de aula que dificulta a aprendizagem dos alunos? Próximo vídeo trataremos da busca das respostas para a primeira pergunta. O que tem ou o que não tem nos sistemas de ensino que dificultam ou impedem a eficiência do processo ensino-aprendizagem nas escolas. Até o próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado.